Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu preparei para vocês nesse vídeo. É um porta-moedas com bolsinho. Ele tem esse bolsinho aqui na frente, olha só. E tem esse outro bolso com zíper, que é onde nós vamos colocar as nossas moedinhas. E essa tampinha para dar uma segurança para o bolsinho da frente. É uma peça muito legal para você reaproveitar os seus retalhos, porque vai muito pouco tecido. E você pode fazer para vender, para dar de presente ou até mesmo de lembrancinhas do final do ano, que já está chegando. Então, vamos lá, vamos aprender? Para fazer o nosso porta-moedas com bolsinho, nós vamos precisar de tecidos, de no mínimo 2 estampas diferentes para fazer um composê, manta R1 ou R2, entretela fina, é a mesma entretela que é usada para fazer gola de camisa, um zíper de no mínimo 18 centímetros, pode ser inteiro ou de metro. Se for de metro, o cursor, e também botão de plástico, um botão de plástico de pressão, mais conhecido como tic-tac. Eu gosto sempre de tirar as medidas primeiro no papel, mas para quem quiser cortar direto no tecido, também dá certo, tá bom? Então, eu cortei aqui para o corpo um quadrado de 12 por 12, 12 por 12. Para o bolsinho frontal, eu cortei um retângulo de 12 por 11, 12 por 11 centímetros. E para a tampa, eu cortei um retângulo de 10 por 9, 10 por 9, e arredondei um dos lados. Aí, como que eu fiz isso? Vou mostrar para vocês aqui desse lado que ainda não tá arredondado, tá? Eu marquei daqui, ó, daqui para cá 3 centímetros e daqui para cá 3 centímetros, de um lado só. Aí, eu dobrei ao meio. E aí, peguei alguma coisa redonda, encostei aqui, ó, bem em cima da marquinha que eu fiz, tanto de um lado como do outro, e risquei e depois cortei, certo? Aí fica redondinho assim. Feito isso, eu vou cortar para o corpo da bolsinha, eu vou cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Para o bolsinho frontal, eu vou cortar 1 vez no tecido principal e 1 vez no tecido de forro. E para a tampa, eu vou cortar 1 vez no tecido principal e 1 vez no tecido de forro também. E aí, na entretela, essa entretela eu vou usar para dar uma estrutura, para dar um pouquinho de estrutura nesse bolsinho de fora. Aí, eu não preciso cortar exatamente do tamanho do bolso. Eu vou cortar com mais ou menos 10 por 11. Porque aí, quando eu posicionar aqui, ela vai ficar com uma margenzinha de costura em volta de mais ou menos 1 centímetro. Certo? E aí, para todas essas partes, eu vou cortar pro corpo, eu vou cortar na manta, 2 vezes na manta, né, para estruturar. E vou cortar também a manta um pouquinho maior, ó, com 1 centímetro na volta toda, que é para ter uma segurança na hora de fixar aqui, na hora de passar no ferro, tá certo? Vou cortar 2 vezes na manta e vou cortar
uma vez na manta para a tampinha. Aqui também vou cortar com 1 centímetro a mais para ter uma segurança. Então agora nós vamos para o ferro. Nós vamos pegar as duas partes, que vai ser a parte de fora do nosso porta-moedas. Vamos posicionar em cima da manta. Vamos pegar também uma parte um lado da tampa. Vamos posicionar também em cima da manta. E vamos pegar uma parte, que vai ser a parte de fora do bolsinho. E vamos pegar o avesso dele. E a parte brilhosa e o lado brilhoso da entretela, e vamos posicionar no avesso do tecido. E aí nós vamos pegar todas essas partes, levar para o ferro e passar. Ó, passei todas as partes, ó. Já tá tudo bem fixado. Aqui também a minha entretela no tecido. E aqui uma dica: quando vocês forem passar, procurem repousar um pouquinho o ferro e depois vai na outra parte, repousa também, que é para ele ficar bem coladinho, bem aderido. Mas cuidado para não deixar o ferro muito tempo, para não queimar, tá bom? Aí aqui, se vocês quiserem, aí aqui vai da criatividade de vocês, né, gente? A gente passa aqui o passo a passo, mas não significa que vocês têm que fazer exatamente como eu fiz. Eu, por exemplo, não vou fazer nem matelacê, nem quilt livre, porque eu achei que não havia necessidade, por ser uma peça pequenininha. Mas, se vocês quiserem fazer, pode fazer, tá bom? Vai do gosto de vocês. Eu aqui agora vou já tirar esses excessos. Então, as partes que eu estruturei com manta, eu tirei os excessos, ó. Tá? Essa aqui fica como tá, a da entretela, né? Aí nós vamos pegar as duas partes que são o corpo e vamos reservar. Aí vamos pegar as duas partes da tampinha, vamos colocar direito com direito e vamos alfinetar. Sempre bom alfinetar, mesmo que você tenha experiência, para ficar bem certinho na hora que for costurar. Então aí você vai começar aqui arrematando, vai passar uma costura de um pé de máquina aqui na volta toda e terminar aqui arrematando. Essa parte aqui vai ficar aberta. E aí nós vamos pegar também a parte que vai ser o bolsinho da frente. Vamos colocar também direito com direito. Assim. Alfineta. E aí aqui nós vamos passar uma costura só aqui em cima. Arrematando no início e no final, uma costura de um pé de máquina. Passei as costuras, olha só. E aí agora, essa parte aqui que vai ser o bolsinho, eu vou abrir assim. E aqui, gente, no caso, o meu tecido, é bom que aí eu já dou a dica para quem for fazer com um tecido de posicionamento. O tecido de posicionamento são tecidos assim, ó, como o meu. Vocês estão vendo que são os gatinhos? Os gatinhos que são uma gracinha, né, gente? E os gatinhos estão em pé. Então, a hora que eu for montar minha peça, eu tenho que prestar atenção se os gatinhos não vão ficar de cabeça para baixo. Eles têm que ficar em pé, tanto de um lado como de outro lado da minha peça. Então, se eu passasse essa costura unindo essas duas partes aqui embaixo, por exemplo,
a hora que eu virasse assim, os gatinhos iam ficar de cabeça para baixo, certo? Então eu tenho que prestar atenção nisso. Se você for fazer também com um tecido de posicionamento, preste atenção. Agora, se for um tecido que não tem posicionamento, aí não tem problema, tá bom? Aí eu vou virar assim. Ajeitar bem bonitinho e vou passar uma costura de pesponto aqui, ó. E de um pé de máquina também. Tá? Aqui vai ser a boca do bolso. E nessa parte arredondada, a tampinha, eu vou, antes de virar, eu vou fazer uns piques aqui nas partes arredondadas, que é para dar um acabamento legal na hora que a gente virar. Certo? Tomando cuidado para não pegar a costura. Só na parte que é mais arredondadinha assim, ó, a gente faz esses piques. Uma outra opção também é cortar bem rentezinho assim a costura, mas eu não gosto muito de fazer isso porque eu acho que corre o risco de depois descosturar mais fácil. Então, eu prefiro dar esses piquezinhos, tá? Aí, essa parte nós vamos desvirar. Aí, gente, aqui, ó, ficou sem arremate. Aí eu vou ter que consertar isso aqui. Agora sim, consertei. Então, agora nós vamos desvirar. Ajeita bem bonitinho, aquele capricho, tá? Aí tem aqui a nossa abinha. Aí nós vamos pegar e passar uma costura, para dar um acabamento mais bonito, nós vamos passar uma costura aqui em volta assim, ó, tá? Para assentar, ficar mais bonitinho. Passei as costuras, olha só como é que ficou. Tô com a minha abinha pronta e também a boquinha do bolso, certo? Aí eu vou pegar uma parte do corpo e vou aplicar o bolso. Aí eu vou colocar aqui em cima assim, olha. Certo? Sempre prestando atenção, ó, que eu já ia fazer errado. Prestando atenção no posicionamento, se o tecido tiver posicionamento. Os gatinhos em pé. E aplico o bolso aqui. Aí eu vou alfinetar. Vou para a máquina e vou passar uma costura. Aqui na volta toda, uma costura de segurança, tá, gente? Para poder fixar esse bolso aqui. Tá bom? Passei a costura de segurança na volta toda, olha só. Aí eu já tenho aqui o meu bolsinho. Aí agora nós vamos colocar o zíper. Eu vou pegar o direito do meu zíper, que é o lado que tem os dentinhos, o lado mais saliente. E vou fixar no direito da minha peça. E vou alfinetar. Conforme já falei em outros vídeos, se você não tiver muita experiência, você pode fazer por etapas. Costurar essa parte primeiro. Vem, coloca o pezinho de zíper na máquina. Eu acho, pra mim, né? Eu acho que fica melhor colocando o pezinho de zíper. Algumas meninas preferem só mudar a posição da agulha. Então, aí você decide qual é o melhor pra você. Vai lá na máquina, passa uma costura aqui. Depois, vem com o direito do forro no avesso do zíper. Posiciona
bem certinho, alinhando bem direitinho aqui em cima e aqui nas laterais, alfineta, e aí passo uma costura novamente aqui. Seria bom, acho que fica até melhor se você passar por esse lado, porque aí você vai enxergar bem a costura que você já fez. Aí você passa a costura exatamente em cima aqui. Tá certo? Passei a costura, olha só. Vou mostrar desse lado, né, gente? Que a linha é exatamente da cor do forro. Aqui. Aí agora eu vou abrir. Vou tirar aqui os alfinetes. Já preguei o meu zíper com forro, tudo bonitinho aqui, ó. Aí agora eu vou pôr um alfinete aqui, ó, pra não me atrapalhar fazer o outro lado. Aí aqui, ó, já preguei o zíper na parte que vai ser a parte da frente da bolsa, que tem o bolsinho, certo? Aí agora eu vou pregar o zíper na parte de trás. E aí eu vou encaixar essa tampinha, eu vou encaixar aqui junto com o zíper. Então eu vou colocar nessa posição aqui, ó. Aqui eu tô com o direito do meu zíper. Aí eu venho com a tampinha. Só que aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma marcação. Deixa eu tirar esse alfinete aqui um pouquinho, agora que eu me lembrei, tem que fazer. Ou então põe o alfinete assim, não no meio, põe aqui na lateral, para ele não atrapalhar. Aí eu vou fazer uma marcação, ó. Eu vou dobrar a peça ao meio, certo? E vou fazer um pique aqui no zíper, ó. No meio, certo? Aí eu sei que aqui é o meio. Vou pegar a tampinha, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ao meio e vou fazer um pique. E aí eu vou juntar meio com meio dessa forma. Aí eu ponho um alfinete aqui onde não vai atrapalhar, né? Deixa eu acertar aqui direitinho. Vou pôr o alfinete aqui embaixo para não atrapalhar costurar o zíper, tá? Só para ficar bem firme ali no meio. Depois eu venho com a parte de trás do corpo e posiciono aqui em cima, bem certinho, bem alinhadinho aqui em cima e nas laterais, né? E aí, mais alfinete. Um alfinete assim, ó, de cada lado. Ponho sempre mais para baixo, porque aí eu não preciso ir tirando na hora que eu for costurar. Certo? Aí agora eu viro para esse lado, ó. E é aquele mesmo processo. Se eu não tenho experiência, eu vou para a máquina agora e passo uma costura aqui, certo? Depois eu volto, viro, aí eu vou ter o avesso do meu zíper. Aí eu venho com a outra parte do forro e ponho aqui o direito do forro com o avesso do zíper. E aí vocês vão perceber que o forro também vai ficar, ó, direito com direito, certo? Aí eu volto pra máquina, aí alfineto, né? E aí se eu for fazer por etapa, aí eu posso tirar um pouco dos alfinetes na hora que eu vier para encaixar esse daqui, eu posso tirar um pouco desses alfinetes aqui, né? Aí eu alfineto. E aí eu volto para a máquina e passo a costura aqui em cima da costura que eu já fiz. Eu já vou fazer tudo de uma vez, tá bom? Ó, gente, passei a costura. Certo? Aí agora, ó, é só tirar esses alfinetes todos. E aí ela vai ficar assim, ó.
vendo? Forro com forro, a parte de fora com a parte de fora. E ficamos aqui com essa tampinha no meio aqui. E depois dessa tampinha nós vamos virar pra cá. Olha só que gracinha que vai ficar. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma caixinha de leite bem pequenininha, que é para dar um fundinho bem discreto para nossa bolsa. Então eu vou vir aqui com a fita métrica mesmo. Quem quiser, tiver a régua de pet, pode fazer com a régua de pet também. Eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Ó, daqui pra dentro 1 centímetro, certo? E daqui pra dentro 1 centímetro também. Bem pouquinho, tá vendo? Vou fazer aqui um quadradinho. Eu vou fazer isso nos 4 lados, as 2 partes de fora e as 2 partes do forro. Ó, gente, marquei os 4 lados, tanto de fora como do forro. Agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar. Posso cortar sem medo. Pronto, gente, já cortei os 4 lados, os cantinhos aqui para a caixinha de leite. Agora, eu vou passar uma costura, eu vou abrir dessa forma aqui, olha, tá vendo? E aí eu vou alfinetar aqui para ficar bem esticadinho aqui, ó. Um alfinete aqui, outro aqui do outro lado. E aí, eu vou passar uma costura de pesponto. Posso colocar aqui um alfinete aqui nessa linguinha. Aliás, vou tirar esse alfinete daqui, ó, que ele já vai servir para segurar os dois, ó. Põe aqui em cima da tampinha, que é pra ela não atrapalhar também, certo? Ah, não posso. Desculpa, gente. Tem que ser só nessa parte aqui mesmo, porque senão a costura vai passar em cima. Olha eu fazendo besteira. Então, coloquei o alfinete no lugar certo mesmo, é aqui, ó. É aqui. Porque eu vou passar uma costura aqui, ó. Uma costura de pesponto, ó. Aqui. Aqui e aqui. Então, se eu alfinetasse aqui, aí eu ia passar por cima, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Passa por esse lado, porque aí você pode segurar essa parte aqui pra passar a costura só aqui, tá certo? Ó, gente, passei a costura bem fininha aqui, ó. Desse lado aqui também. Ela tem que ser bem fininha, porque o bolso tá bem rentezinho aqui, né? Só tem 1 centímetro de distância aqui, ó. Então, se você passar a costura muito grossa aqui, vai ficar estranho, né? Então, você passa bem fininha, só pra assentar o forro dentro da peça e não atrapalhar abrir o zíper, tá bom? Aí, feito isso, nós vamos colocar o cursor. Passei o meu cursor, coloquei ele mais ou menos no meio. Agora,
quase a parte final. Nós vamos juntar a parte de fora com a parte de fora, assim, e o forro com o forro. Aí a gente alinha aqui bem bonitinho, coloca um alfinete aqui para não sair do lugar. Esse lado aqui também, ó. Coloca o alfinete. E aí nós vamos ajeitar o zíper aqui, ó. Vamos dobrar o zíper, o dente do zíper. Os dentinhos do zíper tem que ficar pro lado. Você vai dobrar pro lado de fora. Pro lado de fora da peça, ó. Não pro lado do forro, pro lado de fora, tá vendo? Assim. Se quiser até colocar um alfinete aqui, ó, para ajudar ele não sair do lugar. Se vocês acharem que é necessário, pode até colocar. Mas aí, na hora que estiver chegando aqui perto, na hora que for passar na máquina, já vai tirando o alfinete, né? Porque senão é perigoso ficar muito grosso para passar na máquina, só para não sair do lugar. Aí aqui desse lado também, ó, acerta bem direitinho. Põe um alfinete. Certo? E aí nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu alinhar direito aqui, que aqui ficou meio fora do lugar. Isso. Aí nós vamos fechar aqui a lateral, retrocesso no início. Podemos aqui, no caso dessa peça, eu fiz o teste, gente. Pode passar a agulha em cima do zíper. Mas toma cuidado, principalmente se você estiver na máquina doméstica. Dá uma ajudinha na máquina aqui, porque aqui fica meio grossinho, tá? Então aí você vem e termina aqui. Com retrocesso também. Um pé de máquina a costura, tá? Desse lado a mesma coisa. E aí depois você vai fechar aqui na parte de fora, você vai fechar o fundo aqui inteirinho. Retrocesso no início e no final também. E aqui você vai fazer uma costura com retrocesso aqui no início, mais ou menos até aqui. E desse lado a mesma coisa, aqui, mais ou menos até aqui. E vai deixar uma abertura aqui no meio pra gente desvirar a peça. Tá certo? Procura não deixar uma abertura muito pequena, porque senão depois vai ser mais difícil pra gente desvirar, tá bom? Passei a costura na volta toda, olha só. Deixei a abertura aqui. E já tirei também os excessos de zíper. E aí, eu vou colocar minha mão aqui por dentro. Eu já abri o zíper aqui, mas se o zíper estiver fechado, você pode abrir. E aí nós vamos fazer esses cantinhos, ó. A caixinha de leite minúscula aqui que nós deixamos. Só que como ela é muito pequenininha, eu achei mais fácil colocar a mão por dentro do que ficar tentando abrir ela assim por fora, entendeu? Então aí eu coloquei a mão aqui assim por dentro. Eu venho aqui, ó, na caixinha. Aí eu coloquei meu dedo assim, ó. E ajeitei. Aí eu ajeito ela assim aberta, ó. Costura com costura. Tá vendo? Se eu quiser até abrir as costuras para não ficar empelotado. Posso até abrir as costuras para ficar mais fininho. Ó. Aí eu ajeito bem costura com costura. E aí eu vou passar uma costura aqui, ó. Passar uma costura aqui. Bem reforçada, né? Um pé de máquina também, tá? Aí eu vou fazer isso dos 4 lados. Vou ajeitar os 4 lados bem bonitinho e vou passar essa costura. Ó, gente, fiz as
micro caixinhas de leite nos 4 lados. Agora nós vamos desvirar. Vai ajeitando até ela ficar bem certinha, né? E logo que a gente vira a peça assim, ela fica meio desajeitada mesmo. Aí a gente tem que ir acertando. Aqui, como a gente fez com manta, um R, eu fiz aqui com R2, né? Você pode depois ir no ferro à vontade, passar, que não tem problema, né? Desamassar tudo bonitinho. Olha aí. Aí a gente tem aqui essa parte de dentro e essa abinha vai aqui. Dá uma segurança pro bolsinho da frente, ó. Vai aqui. E aí nós vamos colocar o botão tic-tac aqui, pra fechar essa parte aqui da frente. Olha só, vai ficar bonitinho, né, gente? Depois vocês deem a sua opinião aí nos comentários. Então, gente, para colocar o tic-tac, a gente precisa ou do balancinho, ou então de um alicate. É um alicate que é próprio para fazer a colocação desses botões. Eu vou fazer aqui com um balancinho, né? Mas para você que não tem nenhum nem outro, uma opção também são esses botõezinhos que a gente coloca de maneira manual, ó, costurando. Ele é tipo um botão de pressão também, né? Aí ele tem esses buraquinhos aqui, ó, que você costura na peça, tá? Eu não sei se o nome deles para comprar é botão de pressão manual mesmo. Mas aí vocês podem procurar nos armarinhos, ele vem nessa cartela aqui, ó. Eu comprei já faz um tempinho, eu nem lembro onde foi que eu comprei, mas foi em armarinho, tá? Aí aqui, ó, ele já tem as duas partes. Tá? Aqui do lado de fora, ó, é uma parte e do lado de dentro é outra. Eu me atrapalhei bastante quando eu fui comprar, porque eu vi assim, aí eu pensei, falei, ué, cadê a outra parte do botão? Só tem um botão aí. Mas na verdade, tá os dois aqui, tá bom? Aí vocês façam isso. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio aqui da tampa, tanto para o botão de pressão como para esse manual, é a mesma forma, né? De colocar. Vou marcar o meio aqui da tampa, certo? Aí eu vou me basear por essa costura aqui. Eu vou colocar o meu botão um pouquinho acima dessa costura. Vou botar aqui, mais ou menos aqui, ó. Aí, quando esse meu botão aqui da tampinha tiver colocado, eu vou fechar minha bolsinha. Vou ver direitinho onde que ele tá batendo. Aí, vou dar uma pressionadinha assim, para o próprio botão marcar essa parte, para eu saber aonde que eu tenho que colocar o outro botão. Aí, eu venho aqui e coloco o outro botão aqui. Tá certo? E aí, depois disso, a única coisa que vai ficar faltando é eu trazer o forro para fora novamente e vou fechar aqui o fundo. Aí vai da preferência de cada uma também. Você pode fechar com pontos invisíveis à mão ou você pode fechar na máquina. Eu, como, pra ser bem sincera para vocês, eu não sou muito chegada em ponto invisível, eu vou fechar na máquina mesmo. Uma costura bem fininha e a minha linha é praticamente da cor do tecido, então
Eu acho que vai ficar bem discreto, tá? E aí, depois disso, a nossa bolsa já... O nosso porta-moedas, né? Aí é só ajeitar direitinho, como eu já falei pra vocês, passar. Ir no ferro, passar bem bonitinho. Nosso porta-moedas já vai estar pronto. É isso aí, gente. Viram como é fácil fazer essa peça? E eu gostaria de dar só mais uma dica para vocês. Se vocês usarem o tic-tac de plástico, a hora que vocês forem passar a peça para dar uma desamassadinha, não se esqueçam que o botão é de plástico. Então procurem não passar o ferro em cima do botão, porque senão ele derrete, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha para mim, compartilhem com as amigas, fale comigo nas redes sociais, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau!